Pedro, é o seguinte, eu vou ler essa parte aqui para você, dissertação de mestrado da Márcia Dias, sobre mundialização da indústria fonográfica no Brasil, anos 70 e 80. Ela fala, você diz assim, né, abre aspas, segunda-feira de manhã eu abro a Folha de São Paulo e 40 shows de rock anunciados para aquela semana, uma página inteira. Eu olhei para essas bandas todas e falei, está acontecendo alguma coisa. Quase não tinha mercado de rock, não tinha banda de rock, tinha na verdade um mercado para 7.000 discos. Decidimos então fazer um compacto, 2 musiquinhas só para ver o que acontecia. Chegávamos para os grupos e dizíamos, vamos escolher as músicas. Eu escolho uma que eu acho que pode ser de mercado e vocês escolhem outra, mais autoral. O meu papel nessa história é de ter aberto o olho e percebido alguma coisa que já estava acontecendo fazia tempo e eu não criei nada. Então, eu queria, assim, que você falasse disso, Pena. Como é que foi, assim, na década de 80 que você viu que essa eclosão do rock, como é que você descobriu que isso poderia ser uma oportunidade para ser explorada pela indústria? Isso é de uma época, assim, no século passado, quando a indústria ainda se ligava nesse tipo de coisa, né? Era alguém que batia na porta da indústria e falava assim, olha, eu acho que está acontecendo alguma coisa lá, e a partir daí a indústria se mexia, né? Tem essa diferença que é importante com relação aos tempos de hoje, né? Hoje não tem ninguém atrás da porta da indústria, você bate lá e não tem ninguém te respondendo. A indústria deixou de perceber, né, os movimentos da sociedade, nessa coisa de geração, de cena, de movimento, né, de quando um bando começa a se mover junto numa direção assim, para extravasar sua música. Mesmo que esteja acontecendo isso hoje, a indústria não trabalha mais com isso, né? Mas nessa época foi interessante e talvez tenha sido assim um dos últimos processos que se desenrolaram a partir dessa constatação assim do público se movendo numa direção, a indústria ir atrás do público, né? O público estava indo atrás dessas bandas. É interessante isso aí, mas é legal tentar dar um contexto. Na segunda-feira saía assim uma espécie de um guia da semana. E assim, era tudo letrinha miudinha, sabe? Coisas assim, tudo era igualado, é serviço, né, que chama no jornal. Não eram anúncios, era assim, letrinha pequenininha um atrás do outro. E eu me dei o trabalho de repente falar assim, pô, meu, 1, 2, 3, 4, cara, tem muita coisa acontecendo de rock na cidade. E estava acontecendo em lugares menos que alternativo. Eram lugares que eram, assim, antes de ser um alternativo, né? Lugares que abriam a porta, que tinha de repente um sonzinho, um balcão que alguém vendia uma cerveja, e abria às 9h30 da noite e fechava à meia-noite. E eram lugares assim, garagens, uma sala dentro de uma casa, eram porões de verdade, lugares assim, realmente, com certeza eram jovens proporcionando aquele espaço para outros jovens virem tocar. Não era comércio, era menos. Eu fui em 2, 3, meia dúzia desses lugares, e você começa a ver assim, pô, mas eles todos têm 20 e tantos anos, são jovens. Eles são diferentes do que está soando pelo rádio, pela televisão. Eles estão querendo criar o que é a linguagem que eles querem ouvir, né? Aí você começa a perceber algumas coisas assim, poxa, mas esse guitarrista canhoto aqui, eu vi ele outro dia, em outro lugar ali. Será que eles são conectados? E eles começavam a ser conectados. Aí você vai caindo a ficha e falando assim, poxa, eles são membros de uma sociedade, né? Membros de uma liga, de alguma coisa que está acontecendo junto, combinado. E eles estavam ocupando a cidade de São Paulo. Isso foi importante, assim, de você perceber como é que se movimenta, né? A nova proposta, a nova forma que a música vai ter e que nasce das pessoinhas, né, que estão muito modestamente, muito humildemente tocando em lugares pequenos. Do lado de lá da porta da indústria que eu fui bater, tinha o André Midani, que era uma pessoa que já tinha uma larga experiência, especialmente nisso de você entender que a sociedade se move
e vai buscar novos formatos, novos modelos, novas modas, novos estilos, expressões, e que uma das coisas boas que a indústria podia fazer era ir atrás disso, perceber que esses movimentos existem e tentar fotografá-los, capturá-los e trazê-los, né, para a indústria, transformá-los em produtos de uma indústria. Mas antes eles eram legítimos movimentos da sociedade. Parêntese. Todos os grandes gêneros que a gente conhece hoje começaram assim. Exatamente essa é a descrição do nascimento do jazz, do rock and roll, da bossa nova, para dar 3 exemplos. Você tem assim uma movimentação que parte das pessoas sem nenhuma direção externa, sem nenhum interesse a não ser tocar, se exprimir, usando assim as ferramentas que tem na mão, os recursos que tem na mão, tentando se comunicar com o público. O André sabia disso. O André tinha noção de que isso era possível acontecer aqui tantas vezes quantas fossem necessárias, entendeu? O mundo não tinha acabado, né? Estávamos saindo de uma ditadura, estávamos num momento de abertura política, onde podia novamente haver algum tipo de manifestação artística, né, particular, sem que ter necessariamente de passar pela censura. Isso também era sintomático da época. E lá estava aquela molecada tentando fazer alguma coisa, falar da cidade, falar da juventude, falar, né, muito uma coisa de texto, de se exprimir, tocando rock and roll e sendo vistos e ouvidos por outros jovens, né? O André acha que isso é uma coisa interessante. A gente faz essa estratégia de começar pelos compactos, até para fazer manter assim uma certa um sabor, né, da coisa do contato de vocês. O compacto simples proporcionava esse contato da indústria com o artista e o público, né? Proporcionar esse canalzinho pequeno de comunicação entre o público e o artista para testar, para ver se é isso mesmo. Essa também era uma forma clássica de descoberta de artista, né? O artista que o compacto dele fazia sucesso, fazia outro compacto e, né, ali na frente você tinha o LP reunindo os seus compactos. Michael Jackson, para dizer um exemplo da época que fazia isso frequentemente, e tudo o que aconteceu assim de 60 e 70 passava muito por esse processo. Isso tudo aqui no Brasil não era entendido, respeitado, seguido, né? Não era tão comum. Aí o André e eu, a gente conversando, a gente falou, vamos fazer compacto, não é uma questão de sair ganhando dinheiro, faturando imediatamente, não, vamos tentar descobrir nessa safra que está nascendo aí, nesse movimento, nessa cena, vamos tentar ver quais são os que têm liga para fazer o segundo disco, a segunda música, para né, percorrerem um caminho. Esses são os que vão entrar no LP e muito possivelmente vão ter esse impulso para ter uma carreira um pouquinho mais sólida, né? Para não ser só aquele artista de uma música só, de um sucesso só. A história hoje mostra, né, que assim, dessa safra de compactos dessa época dos paulistas na Warner, alguns não foram adiante, né? O Azul 29, uma banda que se chamava Crime, já nem lembro mais todos eles. O Kojak Bachini era do Azul 29, não, ele era de uma outra banda. Enfim, meia dúzia foram feitos. 3 foram muito bem, 3 não foram tão bem, né? Mas esses 3 que foram bem, acho que foram muito bem, né? Eles lançaram carreiras sólidas. Os Titãs devem estar com 30 e tantos anos já de carreira, eu acho, né?